O capítulo 6 são assuntos não tão densos. Segundo ainda. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos tratar sobre a seriedade e o caráter do ministério de Paulo. Vamos ler dos versos 1 a 10. Vamos lá, Raul. Pode começar a leitura, Raul. 1 a 10. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, em tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Veja, quando você olha esse texto, você olha assim, Alex, você faz, esse cara não morava nesse mundo. Ele não morava nesse mundo, simplesmente ele estava aqui, mas não estava. Olha as contradições que ele apresenta no texto. Espancados, mas não mortos. Na verdade, ele não está, no fundo, ele não está fazendo uma reclamação. Ele só está contando um fato, mas que não altera nada a vida dele. Por quê, Simone? Mostrando a realidade do ministério, da vocação. Aí é que é interessante. O que alimentava o ministério dele era a eternidade. Porque se o pastor ele puxa prerrogativas para ele, para dizer que ele tem uma vocação, ministério, mas dissociado da eternidade, acabou com o cara. Acabou com o cara. Vai viver frustrado. Vai viver frustrado. É o que muitos fazem o quê? Então, quer dizer, se o cara olha todo o sofrimento que ele está passando, se ele dissociar da eternidade e entender que a vocação dele é só uma questão religiosa, temporal, ele se frustra. E muitos de nós estão caindo pelas tabelas. Você olha o apóstolo dizendo tantas coisas ruins acontecendo com ele, mas é como que se isso não afetasse ele. É como se ele estivesse dormente. Espancado, mas não morto. Pobre, mas tendo tudo. Esse cara é do mundo, não é possível. Ele não, exato, ele não vai assim, eu sou o pastor e ninguém me obedece. Aí frustra, cara. Então ele escreve de maneira tão indiferente ao que passa por ele, como se fosse assim, não tem problema que aconteça isso, o que importa é o que vai vir depois disso. É o que vem depois. Não, e essa fala final dele é a coisa mais absurda. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Que tudo ele se refere? Voltamos aqui. Quem tem o mundo vindouro
tem tudo. Por que aqui não tem nada? Porque aqui vai acabar. Como é que você vai dizer que tem tudo se esse tudo seu vai virar pó? Como é que você pode dizer que tem mais do que eu, sendo que o que você tem, Alex, vai virar pó? E na verdade, o que é o tudo? O tudo basta uma coisa, desde que essa coisa nunca se desgaste. Então, se eu tenho apenas uma coisa que não se desgaste, então eu tenho tudo. E você que tem tudo, que se desgasta, Jesus não falou isso? Não procureis para vós tesouros. Por quê? Porque essa terra... Jesus chama de louco, né? Não, e mais, é louco. Você que investe. Exato, e mais. Jesus fala que tem duas possibilidades de você perder o que você tem desse mundo: ladrão e a entropia. A entropia. Que é a entropia? Lembra que eu falei para vocês, né? Que é aquela força da física que diz que tudo está se desgastando no universo. Presta atenção. A ciência está dizendo que a Bíblia já diz há 2000 anos. Então, você tem tudo. O que é entropia, pastor? Entropia é a lei da física e que diz que todas as coisas do universo estão se desgastando, estão fora do lugar, estão desordenadas, desorganizadas. Na verdade, eu ia falar um pouquinho de entropia na última aula. Eu falei, não falei? Falei. Muito bem. Eu não vi. Meu, você não estava aqui? Ficou só passeando pelo mundo? Estava treinando inglês. Estava treinando inglês. Ele é chique, né? Ele vai estudar inglês intensivo. Lá na terra do tio Sam. Ok, pessoal? Vamos adiante. A Giovanni, lê para nós, por favor. Preste atenção nesses textos que Paulo vai dizer. Não receber a graça de Deus em vão. Os cristãos de Corinto, obviamente, receberam a graça de Deus. Eles não seriam cristãos se não tivessem recebido a graça de Deus. No entanto, tendo recebido a graça, eles eram potencialmente culpados de receber a graça de Deus em vão. Ou seja, era possível receber a graça de Deus e não ser beneficiado por ela. Olha que loucura! Ou, em outras palavras, começar no espírito e terminar na carne. E qual a abrangência de terminar na carne? Veja, olha que às vezes, eu volto a dizer, Delma, a gente lê não com tanta atenção. Não receber a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? É receber a graça, mas não ser o quê? O que ele diz ali? Não ser beneficiado por ela, na sua totalidade. Quem é que não é beneficiado totalmente pela graça? É o materialista. A pessoa que seja culpada. Você percebe? Se a graça chegou em você, é limpeza total. Aproveita que é 0,800, meu. Graça de graça. É graça de graça, mesmo que tenha custado preço, alguém pagou. Não tem janta grátis, né? Como é que é? Não tem almoço grátis, até na eternidade também, não tem almoço grátis. Alguém pagou. Como dizem os teólogos, a graça de Deus é de graça, mas não é barata. Custou o sangue do Cordeiro de Deus. Então, aí vai um bom tema para vocês pregarem nas igrejas de vocês. Hã? Ele faz essa distinção entre a graça barata e a graça preciosa. Exatamente. Então lá, não receber a graça de Deus em vão. As suas reflexões lá, Giovanni. Você recebeu a graça. O que é receber a graça de Deus em vão? Você começa. É você ter a oportunidade da graça, mas não ser absorvido por ela. De graça só a mesa posta depois do culto do Raulzão. Não dá valor a ela, né? Não dá valor. Você falou tudo agora, Sidney. Não dá valor. Não tem preço. Cara, rapaz, você tem a graça de Deus, que é um favor que Deus faz quando a gente não merece. Você vai pegar água? Não Pega na cozinha. Ali não, eu peguei da água de uma torneira que está saindo barro, que está sujo.
Então veja, quando você recebe a graça de Deus, ela tem poder para transformar toda a sua vida e você viver debaixo dela. Mas tem uns caras que querem a graça de Deus em parte, mas aí não é totalmente absorvido. É o que Paulo disse, vocês não estão entendendo, a graça está em vão em vocês. Ela não está fazendo o trabalho, Sérgio, Fritz, que tinha que fazer. Ela não está fazendo o trabalho pela qual ela tem a vocação para fazer. Né? Então, meu amigo, se a graça chegou, aproveita ela. É pérola para corpo, né? Exato! Pérola para porco. E a gente visitou uma igreja lá na França, que tem um corpo dentro da igreja, um colar de pérola. E a reflexão é essa. Da pérola dos corpos. Pérolas para porcos. Totalmente. Ou seja, vai desperdiçar uma riqueza. Então, a graça de Deus, ela tem um efeito total na vida da gente. Mas outras questões fazem a gente não aproveitar a graça de Deus na sua totalidade. Pois ele diz, isto é, Deus disse isso pelo profeta Isaías, em Isaías 49:8, lugar que o apóstolo cita textualmente e literalmente da Septuaginta. E a partir disso vemos imediatamente qual é o tempo aceito e qual é o dia da salvação. O apóstolo, portanto, informa-lhes que este é o tempo previsto pelo profeta. E o ministério da reconciliação, exercido em pleno vigor, é a prova de que a profecia se cumpre. E, portanto, o apóstolo afirma com confiança: eis que agora é esse tempo aceito. Agora o Messias reina. Agora é a dispensação do Evangelho. E, portanto, agora é o dia da salvação. Então, temos que aproveitar a graça de Deus. Alguém pode... Pegar um sermão ali. Puxa, e bastante. Lembra? Ano passado. 3 pontinhos. 3 pontinhos. Lembra que eu falei ano passado que Deus só trabalha em 2 dias, né? O dia da visitação e o dia da vingança. Então, o dia da visitação é esse dia da graça. É essa oportunidade que a gente tem. Quem lê para nós esse slide? A pergunta é: pastores estão produzindo uma graça em vão no coração de quem passa a crer em Cristo? Como o pastor transforma a graça em algo à toa na vida da igreja? Como ele ensina os cristãos a estarem na carne? Aí que é. Eu coloquei isso aí para provocar a cada um de nós. Será que a nossa mensagem não está levando eles para ficar na carne? Aí você pensa, não, mas qual é o pastor que vai ensinar que a igreja tem que beber, ou a igreja tem que se embriagar, ou se prostituir? Qual o pastor que prega isso? Não estou falando disso. Isso aí é absurdo. Mas a partir do momento quando eu injeto só prosperidade, a partir quando eu injeto individualismo, a partir quando eu falo que só você é importante para Deus e excluo a coletividade, eu estou levando meus irmãos a estarem na carne. Quando eu ensino que Deus tem bênção terrena para você, só isso, eu estou levando eles a viver na carne. Ok? Isso é perigoso. Eu não posso transformar a graça salvadora de Deus numa graça desconfigurada que faz ele ficar na carne. Gente, tem muitos colegas nossos que estão pregando para as igrejas continuarem na carne. A esse camarada, por exemplo, quando eu prego sobre, a partir do momento que eu sou individualista nas minhas mensagens, eu estou ensinando cada um a pensar em si e por si só. A tal ponto que se amanhã ou depois eu elogiar o Sidney pro Sérgio Fritz, o Sérgio Fritz vai falar assim: poxa, eu já não tenho mais consideração com ele. Porque ele sempre falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo. Agora ele está falando que o Sidney é. Poxa, eu perdi lugar. Então é uma maneira da gente estar colocando. Meu Deus, como tem isso? Muito, cara. Como tem pastores que caem nessa, né? Materialismo. Secularismo. É. Secularismo. Por exemplo, só um exemplo claro que você está falando. Os pastores muitas vezes ostentando uma vida de riqueza, de luxo.
que os pastores não possam ter coisas boas. Né? Não, coisa boa é uma coisa, luxo é outra. Luxo é outra. É que o cara com um relógio de 300 mil reais, Você tá doido. o cara andando com Ostentação. Mercedes e carro de 700 mil reais. Aí a gente já vê que E aí, esse tal pastor, uma igreja materialista, uma igreja de... esse tal pastor, ele se coloca como um homem abençoado. Aí ele tem uma pessoa que é meio, não é pobre, mas não tem algumas dificuldades. Ele fala assim, por que Deus não me abençoa também? Eu vou te ensinar como você alcançar as bênçãos. Gente, é duro isso, viu? É duro. Receita para como você ser uma pessoa abençoada, materialmente. Aí o cara passa a receita. Sim. Vejo que tem um outro extremo, né? Dentro da igreja, quando se prega isso, o individualismo. E fora da igreja, quando fala que você não precisa da igreja, que sozinho. Não, que isso aí é totalmente errado. Sou do extremo. Não fala da pessoalidade com Deus, Não. Fala da individualidade. Né? E falando de individualidade, então, quer dizer, aquela história, a igreja sou eu. Isso é um engano. A igreja não é você, a igreja é se você tiver dois. Só eu sou um cristão. E quando eu encontro outro cristão, ali a igreja está junta. Eu preciso de mais um só. Aí dois já formam uma assembleia. Na vitória ainda, não é uma assembleia qualquer. Nós somos uma obra, não somos? A obra é nós, vai. Vamos continuando ali, ó. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é de reconciliação com Deus. Porém, quando o ensino da graça se torna em vão e deixa os cristãos fora de sintonia com a mensagem do Evangelho, vamos lá, hein? Quando o pastor deixa a igreja secularizada, não sei se eu coloquei. Puxa vida, eu tinha um outro slide interessante. É que eu atualizei os slides e não passei um. Não tá. Não tá. Tá. Deixa o Espírito Santo falar. Quando o pastor deixa a igreja secularizada, no Instagram tem um Instagram de um programa chamado In Church. Já ouviram falar desse aí? Sim, É um software, né? Aí eu entrei lá e fiz um comentário bagaçando com aquilo lá. Você está discutindo bastante nas redes sociais mesmo. Tá lá, pastor, como tô. Aí tá escrito assim, eu peguei esse slide, mas eu troquei, eu acho, deu um problema ali. Pastor, como tornar um visitante membro da igreja? Nenhum pastor quer transformar um visitante membro da igreja. Aí ele tem lá uma maneira, o programa te ajuda como você transformar um visitante membro da igreja. Mas o pastor não está procurando membro para a igreja. O pastor está procurando almas que se reconciliem com Deus e se tornem discípulos de Jesus. Eu não estou procurando membro para a minha igreja. Ele quer cliente. É empresa, é o clube, é a empresa que quer o cliente, é o clube que quer o membro, que é um associado. E aí eu bagacei. Eu não sei por que isso está vindo no meu Instagram. Não sei, rapaz, eu nunca pesquisei isso. Eu coloquei um print aqui, ele não está, mas daqui depois eu coloco para vocês. O resultado aí que Eu bagacei no meu comentário. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá o meu comentário lá. É Rio de Janeiro? Deve ser São Paulo. Rapaz, tem cada proposta que você fala, essa turma não é igreja, não é possível. Não é possível. Essa turma está querendo
secularizar a igreja. E o duro que tem pastores, isso que me matou. Pastores de megas igrejas falando bem do negócio. Bem do negócio. Bem, ó, gente, eu uso da minha igreja, tem sido uma ferramenta útil da minha igreja. Meu Deus do céu! Gente, eu não sei que eu seja muito puritano. Qual que é o site mesmo aí? In church. Quando eu recebi o desafio da convenção do Morão, foi um desafio mesmo. A gente veio aqui, conheceu o salão que tinha aqui, 15 membros, sem nada. Aí eu estava bem empregado lá ponto, mas eu estava no senhor primeiramente, né? Cheguei na empresa que eu trabalhava, no diretor, eu era gerente de recursos humanos, né? E falei para ele, isso no começo de janeiro. Falei com ele, eu estou pedindo demissão, vou cumprir o meu aviso até fevereiro, depois eu vou mudar. Porque eu acabei de assumir, já tinha assumido a igreja aqui já à distância, para ver no porão. Aí esse camarada, um diretor industrial, alto executivo, sabe? Diretor executivo, na verdade, alto executivo do país inteiro aí, nome de Saulo. Aí, olha o nome. Você não vai embora daqui, não, eu vou deixar você ir. Você vai trabalhar um ano comigo, eu tenho plano para você aqui na empresa, vamos reformular toda a questão da empresa, a empresa estava, sim, ambiando, né? Vamos reformular toda a empresa, você tem parte disso aqui, e depois de trabalhando lá por um ano, você vai aprender como abrir uma igreja. Cara, Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, claro. Oswaldo, aí. Eu ganhei dinheiro. Presta atenção lá, hein? Eu ganhei dinheiro, falei, você está eu não estou indo na paradinha, eu estou indo na paradinha do rebanho. Exatamente. Você não sabe o que é igreja, não é crente. Não. Sério, eu abri uma igreja em São Paulo, para ser o executivo, fizemos um mega no salão, e tá entendendo a rodada dele. É empresa. Sabe? Por isso que o pessoal brinca, fazendo chacota com a gente. Pequenas igrejas, grandes negócios. Gente, eu estou agitado no meu espírito. Eu vou lá pegar o slide que tem uma coisa. Vai lá, propósito. Já volto.